Liquidez dos investimentos. Você sabe o que é isso? Qual a importância da liquidez em fundos imobiliários, em investimentos em fundos imobiliários? Se você não sabe, você vai estar no lugar certo, porque nesta aula eu trago para você o significado e a importância da liquidez na hora de você montar a sua carteira de investimentos e, em particular, investimentos em fundos imobiliários. Trago para você não só o conceito, não só a definição, não só a importância disso, mas trago exemplos detalhados com fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira e que são de altíssima liquidez. Portanto, você não pode deixar de assistir essa aula, porque esta aula vai abrir uma grande janela para você em relação aos investimentos, em relação a montar uma carteira de fundos imobiliários. Então, é isso e você precisa ficar com a gente. Assista essa aula! Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouquinho que você consegue poupar. Você já sabe, eu sou Mano Grau e estou também nesta mesma jornada de poupador e investidor. Pois é. A aula de hoje é justamente sobre este tema, liquidez. E liquidez em fundos imobiliários. Você não sabe? Vai saber a importância desse tipo de conhecimento na hora de montar uma carteira de fundos imobiliários. Mas sem delongas, vamos para o que nos interessa. Então, a primeira coisa que você precisa saber é exatamente o que significa liquidez. E como você pode observar aí na sua tela, liquidez no mercado financeiro é a capacidade de você transformar um ativo, como um fundo imobiliário, como uma ação, em dinheiro vivo, dinheiro na mão, sem perdas significativas do valor daquele ativo. Então, isso é liquidez. É você transformar, você ter a capacidade, portanto, de vender imediatamente assim que você precisa do dinheiro na sua mão. Tá certo? Então, lembre-se disso. Então, liquidez é, portanto, a possibilidade de transformar um ativo que você tem lá investido na Bolsa de Valores em dinheiro vivo, dinheiro na sua mão, ok? Portanto, é uma característica de um investimento. Não é um investimento, não é um tipo de investimento, é uma característica. E isso é muito importante saber quando você vai adquirir um ativo na Bolsa de Valores. Logo, ativos com alta liquidez são mais fáceis de vender. Ou seja, vai ser mais fácil do dinheiro chegar na sua mão. Ao contrário, ativos com pouca ou com baixa liquidez, atenção, são mais difíceis, portanto, de serem vendidos. E aí, isso é muito importante. Por quê? Porque na hora, né, que você precisar do seu dinheirinho, se você tiver ativos com baixa liquidez, vai demorar mais a venda. Vai ser mais difícil, tá certo? E você está precisando do dinheiro ali, na hora. Então, ter ativos com alta liquidez é fundamental. Existem 3 tipos de liquidez que é muito importante você conhecer. 3 tipos, né, de liquidez. Então, quais são esses tipos de liquidez? O primeiro tipo, como vocês podem observar,
é a liquidez diária daquele investimento ali. Então, o investidor, que é você, que sou eu, né, vai poder resgatar o dinheiro aplicado a qualquer momento, dentro, claro, né, dos horários definidos pela instituição financeira, pelo mercado financeiro. Tá ok? Pela Bolsa de Valores, né, pela sua operadora de investimentos, né, o corretora de investimentos. Isso é muito importante. Então, por exemplo, eu tenho investimentos no Tesouro, certo? Tesouro Direto. Então, outro dia, eu precisei do dinheiro para antecipar uns pagamentos, pagar umas coisas aí, etc. Ajudar nas contas aí do mês, que eu estou desempregado, né? E aí eu fui lá, quando abriu o horário lá, né? Abriu a Bolsa de Valores, né? O funcionamento, 10 horas da manhã, eu fui lá e fiz o resgate. Quando foi 2 horas da tarde, o dinheiro estava na minha conta. E aí eu pude resolver os meus problemas, tá certo? Isso aí é o que a gente chama de liquidez diária. Tá massa, pessoal? Muito importante, tá ok? Depois tem a liquidez no vencimento, que é quando o investidor recebe o valor aplicado na data de vencimento estipulada lá pelo investimento. Então, se é daqui a 2 anos, se é daqui a 9 meses, se é daqui a 6 meses, enfim, você só vai poder receber ali naquele momento, tá certo? Então, isso é muito importante você ficar de olho para depois não ficar apertado, né, por falta de conhecimento. E claro, tem a liquidez corrente, esse terceiro tipo aí, que nada mais é que a capacidade de uma empresa cumprir com suas obrigações no curto prazo. Em outras palavras, é a saúde daquela empresa, a saúde financeira, administrativa, entre tantos outros aspectos que traz segurança para o investidor, tá certo? Então, esses são os 3 tipos de liquidez. Então, liquidez diária, né? No mesmo dia, eu vou lá, vendo, não é? Resgato e recebo o dinheirinho na mão. A liquidez no vencimento, que só acontece no final do prazo, né, estipulado lá pelo investimento, né? E, claro, a liquidez corrente, que, em outras palavras, aponta para a capacidade que uma empresa tem de cumprir com as suas obrigações, né, na relação com o investidor, tá certo? Perfeito. Mais adiante, então, vamos para a frente. Vamos falar, portanto, dos 6 fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira, tá vendo? Tenho na minha carteira e esses fundos são de altíssima liquidez, são altamente negociados na Bolsa de Valores. O primeiro fundo imobiliário é o XPML11. Esse tipo de investimento, né, de fundo, investe em imóveis e empreendimentos imobiliários com foco na geração de renda. É um fundo imobiliário do tipo tijolo, do segmento logística. A cotação hoje, quando eu fiz esta aula, estava em R$ 154,60. O dividend yield dele está em 8,54 nos últimos 12 meses. O preço sobre o valor patrimonial está 0,95, portanto está menos de 1. E isso é muito importante, tá certo? E a liquidez? A liquidez dele, pessoal, gira em torno de 6,65 bilhões. Então, é uma liquidez altíssima, gente, né? Se for liquidez, uma palavra mais fácil, a negociação dele diariamente, não é altíssima. Então, vocês precisam, né, ter isso bastante claro na sua cabeça na hora de compor a sua carteira de fundos imobiliários. Vamos para o segundo? O segundo é o HGLG11,
que investe em imóveis logísticos como galpões industriais e centros de distribuição, compra ou constrói imóveis para alugar e, claro, gera renda mensal. É um fundo de tipo tijolo, do segmento de logística. A cotação, quando eu fiz essa aula, hoje, está em R$ 104,70. O seu dividend yield em 11,41, tá certo? O preço sobre o valor patrimonial, 0,98, também está abaixo de 1. Isso é muito importante. E a liquidez dele, qual é a liquidez? Né? O nível de negociação dele gira em torno de 5,49 bilhões. Bilhões, eu estou falando de bilhões, gente. É altíssima a liquidez, portanto, desse fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira. E os dividend yield deles têm me agradado bastante. Bastante mesmo. Mas vamos para o próximo. O próximo é o KNRI. Atenção, KNRI, KNRI 11, como você pode observar aí. Então, ó, o KNRI 11 gera renda de aluguel mensal através de locação de um portfólio sempre diversificado de prédios corporativos e galpões logísticos. É um tipo tijolo híbrido, tá certo? Porque investe tanto em imóveis físicos, mas também em papéis, tá bom? O segmento é híbrido, como eu acabei de falar. A cotação dele hoje está R$ 139,80. Seu dividend yield, 8,58%. O preço sobre o valor patrimonial, 0,87, portanto, abaixo de 1 também, tá certo? E a liquidez está, então, 4,55 bilhões, tá certo? Então, quando eu falo de preço sobre VP, abaixo de 1, é porque, pessoal, abaixo de 1 tá barato, certo? Você precisa estudar direitinho, né? Por que que ele tá tão baixo, mas, em outras palavras, está abaixo de 1, então tá barato. Se ele tivesse igual a 1, então ele estaria num preço justo. Se tivesse acima de 1, ele estaria sendo negociado de forma cara. Em todos os casos, você sempre tem que estudar porque está abaixo, igual ou acima de 1, tá bom? Mas por hora, eles estão com o preço sobre VP, todos esses que eu estou falando aqui, abaixo de 1 e está excelente. Agora, o que nos importa aqui é a alta liquidez desses fundos imobiliários, como, né, acabei de reforçar na introdução e em cada fundo que a gente está estudando aqui. Bem, o próximo fundo é o BTLG11. Então, o BT, gente, LG11, é um fundo que tem como objetivo principal comprar ou construir imóveis para alugar e gerar renda mensal, tá certo? É um fundo do tipo tijolo, do segmento de logística. A cotação dele hoje, quando eu preparei essa aula, estava em R$ 99. Seu dividend yield gira aí em torno de 9,48%. O preço sobre o valor patrimonial, 0,95, portanto abaixo de 1. E a liquidez dele? A liquidez também é altíssima, girando aí em torno de 4,49 bilhões de reais. É uma altíssima negociação, portanto, é um fundo muito procurado, muito negociado na Bolsa de Valores também, tá certo? Isso é bastante importante a gente saber. Mais um fundo imobiliário que a gente vai ver aqui vamos lá? Mais esse fundo aqui, peraí, deixa eu aqui colocar para vocês, o VISC11, tá certo, pessoal? O VISC11 é um fundo que aplica em shoppings, né? Comprando ou construindo para gerar aluguéis ou ganhar com a venda
desses imóveis aí. É do tipo tijolo, é do segmento de shopping. Sua cotação hoje está em R$ 101,44. O dividend yield gira aí em torno de 10,2%, certo? O preço sobre VP está 0,81, portanto, abaixo de 1 também. E a liquidez, pessoal, a liquidez é altíssima. Gira em torno de 3,6 bilhões. Bilhões, eu estou falando de bilhões. É muito dinheiro em negociação, pessoal. E só se negocia, né, com tanto volume de dinheiro assim, quando o produto, no caso o ativo, ele tem muito valor. Ele é um ativo assim extremamente atraente. Então, vocês, portanto, estão conhecendo mais um ativo aí. E claro, por último, nós vamos ver, né, esse ativo aqui, que é o XPLG11. O XPLG11, pessoal, investe principalmente em galpões logísticos e industriais. Qual é o objetivo? Obter renda através da locação desses imóveis ou da venda dos mesmos, tá certo? É do tipo tijolo também. O segmento é logístico. A cotação dele atualmente está em 97,46, né, centavos. O dividend yield nos últimos 12 meses está girando aí em torno de 9,77%. O preço sobre o valor patrimonial, 0,91, portanto, abaixo de 1, tá certo? E a liquidez? A liquidez dele girando aí em torno de 3,33 bilhões, pessoal. Bilhões é muito dinheiro, né? Muito dinheiro aí, né, em negociação. Portanto, 6 fundos que eu tenho na minha carteira e que só tem me trazido alegrias, né? Só alegrias para mim, com seus dividendos, e essas altíssimas liquidez que só tem consequências positivas para o investidor, para o cotista, no caso, eu. E se você quiser, né, e achar conveniente, você também. Tá ok? Era isso que eu queria falar para vocês, pessoal. Você agora sabe o que é liquidez e qual é a importância da liquidez nos investimentos em fundos imobiliários, tá certo? Já sabe quais são os 3 tipos de liquidez e que vão te ajudar a ficar de olho na hora que você vai montar a sua carteira de investimentos, ok? Muito agradeço profundamente, né? E gostaria, naturalmente, de pedir a atenção de vocês. Essa aula não é uma recomendação de investimentos. Não é. É um compartilhamento. Eu estou compartilhando com você o conhecimento, a experiência que eu ganhei, né, como investidor até este momento. Tá massa? Muito bem. Pessoal, reforçando a propaganda dos meus produtos. Você sabe que eu sou associado à Amazon e o meu papel de associado é propagar, divulgar os produtos da Amazon através das minhas redes sociais, do meu site, enfim, né? Então, se você encontra lá nas minhas redes sociais, no meu site, produtos da Amazon, pode clicar no link com segurança, porque vai diretamente para o site da Amazon, onde fica lá dentro a minha página, né, de vendas, e você vai poder comprar com segurança. Tudo é a Amazon que processa as formas de pagamento, a entrega, tudo direitinho aí, tá bom? Sem problema. Pessoal, meus livros de educação financeira. Eu, portanto, me aventuro nessa área literária, tá bom? Então, As Aventuras de Malu, né? A Moeda Mágica e As Crianças Sábias de Eudoria. O papel das mesadas na educação financeira de crianças e adolescentes. E Laura e Tomás,
uma história sobre amor e finanças. Tudo está lá na Amazon, né? E você pode adquirir com preços justos, tá ok? Agradeço profundamente o seu apoio. Peço que você curta e compartilhe, se possível, essa aula com pessoas, né, que você ama, tá bom? Abraços e até a próxima.